Hoje é dia de trilha. Então, eu acordei cedo, me arrumei e saí do meu bairro em Fortaleza, pegando o anel viário rumo a Maranguape. A nossa trilha, ela será na Serra de Maranguape, conhecida como a Serra da Rajada. Mas o destino dessa vez não será a Pedra da Rajada. Hoje nós vamos conhecer o Castelo de Maranguape. Então, para isso, nós vamos iniciar pela Fundação Mata Atlântica, depois vamos passar por uma casa abandonada que a gente vai encontrar no meio do caminho. Tem um mirante muito bonito, tem o Portal dos Ventos e então o nosso destino principal, que é o castelo. E depois a gente ainda vai ver a Bica, que fica ali, que tem um camping também ali perto do castelo. Então vamos lá! Primeiro, se liga só no caminho que a gente faz do centro de Maranguape até o ponto onde a gente inicia a subir a serra. Ó, aqui eu vou começar a subir a serra desse ponto entrando pela direita, mas depois eu descobri que indo pela esquerda é melhor, porque já sai em frente à Fundação Mata Atlântica. E aí, enquanto você acompanha essa subida, deixa eu te falar do nosso objetivo com esse vídeo. Eu tô conhecendo essa trilha e eu vou te passar as dicas do caminho, de te contar dos erros que eu cometi para você não errar também, e vou deixar a trilha gravada no aplicativo Wikiloc com o link na descrição do vídeo, para você que nunca fez uma trilha, você conseguir fazer sem problema nenhum. Olha, a moto ficou aqui nesse local aqui e aí a gente seguiu a pé. Então eu encontrei um portão preto que estava aberto e aí, entrando nesse portão preto, tem um outro portão verde que estava fechado. E aí eu vi que ali era um local que tinha estrutura para banho, mas estava seco, não era ali a fundação. Então eu vi um caminho do lado direito e eu segui por ele e caminhei uns 2 minutos. E aí eu saí numa outra estrada que tinha... Essa estrada terminava num portão preto. E aí, voltando essa estrada, voltando alguns passos, a gente chega na Fundação Mata Atlântica. E aí lá eles nos receberam super bem, não cobram nada para deixar passar por lá. E olha só essa piscina, é a piscina do Chico Anísio. Então, para a gente começar a trilha, a gente passou por esse alpendre e depois atravessou uma pequena barragem. E aí, a gente se deparou com um caminho pela direita e outro pela esquerda. A gente tentou ir pela esquerda, porque o caminho parecia ser mais de trilha. Mas olha só, a gente estava errado e tivemos que voltar e seguir pela direita. E aí eu cheguei no caminho certo, pelo qual chegamos na trilha lá em cima. E foi só nesse caminho onde eu comecei a gravar no Wikiloc. Então vocês vão ver que vai começar só nessa parte a trilha no Wikiloc. Então por isso eu vou reforçar aqui as dicas para vocês não errarem. Na fundação, depois de atravessar aquela barragem, você vai subir pela direita, um caminho por detrás de uma casinha. Esse é o caminho mais certinho que vai fazer você chegar no início da trilha e que eu tô deixando gravado aqui no Wikiloc. Depois desse perrengue inicial, a gente não teve mais dificuldade para achar o caminho, pelo menos nesse começo. E o solo nessa parte, ele é meio fofo, mas não dá para escorregar, pelo menos agora em janeiro, que é quando a gente está fazendo essa trilha, que não tá com as chuvas para valer. E aí depois de um tempinho, caminhando, a gente vai chegando no nosso segundo ponto de destaque de hoje, que é a casa abandonada. Só dei uma olhadinha por fora e parei para tomar uma água, então não vi se dava para entrar. Se você vier e entrar, me fala aí nos comentários como é que é a casa por dentro. Ah, e na verdade são 2 casas. Olha aqui a outra do lado. Seguindo a trilha, a gente vai rumo ao nosso terceiro ponto, que é o mirante que dá visão para Maranguape.
pouco depois da casa, eu cheguei numa bifurcação que me deu dúvida sobre para qual caminho seguir. Se é pela direita, que é o caminho que tem mais folhas e menos pedras, ou se pela esquerda, o caminho que tem mais pedras, como você pode ver no vídeo. E aí, depois de debater um pouco, a gente seguiu pela esquerda, mas não se preocupa. Esse aviso já está gravado no Wikiloc e você vai seguir pela esquerda e não vai errar esse ponto, tá bom? E aqui é um ponto de subida mais íngreme, mas é isso. Trilha tem sempre altos e baixos, né? Às vezes mais altos do que baixo e às vezes é bem escorregadio. E por isso que eu recomendo que você use um calçado de qualidade. Eu, por exemplo, tô com uma bota Coturno que depois que eu comecei a usar me livrou de muitos escorregos que eu passava quando eu usava só tênis normal. Se você quiser uma bota como essa, eu vou deixar o link para você comprar na descrição. E se você for comprar, não deixe de usar esse link porque assim você me dá uma força. E nessa parte eu encontrei várias jaqueiras nesse local, bem verdinho, bem bonito, então aproveitei esse espaço para parar, tomar uma água e depois seguir rumo ao Mirante, que é o nosso próximo destino. E enquanto eu caminho até o Mirante, eu vou aproveitar para te contar a história daquele portão preto que a gente encontrou lá do lado da Fundação Mata Atlântica. Então, antigamente, o início da trilha era ali e não tinha aquele portão. Aquela estrada ali continua até o início da trilha. E aí alguém fechou a passagem da estrada com o portão e agora, como alternativa para fazer a trilha, a administração da Fundação Mata Atlântica faz a gentileza de abrir o local para os trilheiros procurarem o início da trilha, sem cobrar nada. Então fica aqui o agradecimento para o pessoal da Fundação Mata Atlântica. E aí, pessoal, eu aproveito para reforçar a informação de que quando a gente sobe aquela parte mais íngreme, saindo da fundação ali, por detrás de uma casa, a intenção é chegar na trilha que seria anteriormente encontrada só subindo ali a estrada que foi fechada pelo portão. Apesar de ser mais complicado, com essas dicas que eu tô dando para vocês, eu acho que vocês vão conseguir seguir de boa. E enquanto eu contava essa história, a gente acabou chegando no Mirante. Olhando para a direita, a gente vai ver Maranguape e também dá para a gente ver uma outra parte da serra. Esse é um ótimo ponto para a gente parar, descansar, tomar uma água antes de seguir viagem de novo. Andando mais um pouco, a gente já se deparou com uma bifurcação que gerou certa dúvida e eu vou deixar aqui marcada no aplicativo. Você vai seguir pela esquerda, que é essa parte mais cheia de folha, mais funda, meio que descendo. Agora uma pausa para tirar a bananeira que caiu no caminho. E se você está gostando do formato desse vídeo, conhecendo a trilha e te ensinando a como fazer ela também, não esquece de dar uma força para a gente deixando um like no vídeo. É uma atitude simples, mas que nos incentiva muito a fazer mais conteúdos como esse. Mas o que mais vai me ajudar é se você se inscrever no canal. Eu tenho uma meta de chegar aos primeiros 1000 inscritos e se você gosta desse tipo de conteúdo, se é interessante para você, por favor, não só assista o vídeo, não só dê like, não só comente, mas também se inscreva para não perder os próximos conteúdos e me ajudar a bater a primeira meta desse canal, que começou agora com o objetivo de te ensinar a fazer muitas trilhas diferentes. Agora, olha só essas folhas se mexendo com o vento. Esse é o sinal de que o nosso próximo ponto de destaque já está se aproximando. Então, vou apressar aqui o passo que eu quero chegar logo lá. E aí logo eu encontrei uma parte aqui com muita mata, estava fechado, está indicando que pode ser que faz tempo que não vem gente aqui. Mas também não foi difícil de passar não, tá? Então, passando por mais uma parte íngreme, a gente já chega no Portal dos Ventos.
Olha ele aí na frente. A gente percebe que ele tem uma árvore caída que dá a impressão mesmo de estar passando por um portal. Mas o mais interessante é o que acontece antes e depois de passar por ele. Quando eu atravessei ele, o vento refrescante que eu estava sentindo parou de repente e ficou mais abafado. E aí, olhando para a direita, você consegue ter uma vista do município de Caucaia. E então, quando você passa de volta o portal, você já sente aquele vento fresco de novo, que dá até para ver as folhas ali balançando. E olhando para a direita, você já vê Maranguape. Então é assim, a vista de Maranguape, sentindo o vento antes de passar do portal e já atravessando o portal, na parte da Caucaia, não tinha muito vento. Pelo menos no dia em que eu fui, foi assim, né? Se você vier fazer a trilha, deixa nos comentários se a sua experiência foi igual à minha ou se foi diferente, eu quero saber. E agora, logo depois do Portal dos Ventos, a gente tem uma parada bônus. Perto aqui desses bambus, a gente também tem um mirante com vista para Caucaia. Mas, se você olhar para o outro lado, você vai ver uma lápide. Lindolfo era dono de terras aqui em cima da serra e ele teve a vida tirada próximo desse local da lápide por um rival que queria tomar dele as terras. Um pouco mais à frente na trilha tem uma bifurcação que passa despercebida por muita gente. Essa subida aqui, olha, ela vai dar lá na Pedra da Rajada, que é o pico da serra. Eu vou deixar marcada aqui essa bifurcação no aplicativo Wikiloc, mas como não é o nosso objetivo hoje, eu não vou subir. Então a gente segue caminho pela direita, descendo, para chegar até o castelo, que é o nosso destino principal hoje. Talvez outro dia a gente suba ali para a Pedra da Rajada. Chegando aqui nesse ponto, a gente encontrou bananeiras e árvores no chão e gerou bastante dúvidas sobre o caminho certo. A gente fez um contorno por esse caminho e não deu nem para gravar direito, porque tinha que passar por debaixo de tronco. Aí por isso eu vou deixar o aviso no Wikiloc de que esse é um ponto complicado do caminho. E aí você segue certinho pelo aplicativo, que eu acho que você consegue passar por essa parte mais difícil sem muitos problemas. Um pouco mais à frente, a gente chega ao nosso destino principal, que é o Castelo de Maranguape. Ele é uma casa de senhor de escravos bem antiga, com paredes muito grossas e que tem a parte de cima, que é uma casa de senhores, e na parte de baixo é a senzala, onde você ainda vai encontrar instrumentos de tortura da época. A casa ela não tem mais telhado, mas essas paredes elas vão continuar firmes por muito tempo, porque elas são feitas de enormes pedras. Tem uma segunda parte do castelo que fica do lado. Aí olha só, passando por essa porta, tem um caminho que leva para um local que dá para acampar e tem uma pequena bica. E esse vai ser o nosso último ponto de destaque de hoje. Vamos para lá agora. Tem uma descida um pouco íngreme, mas você chega lá rápido, 5 minutos no máximo. Olha só, tá aqui o espaço para camping. Um espaço aberto, perto de uns bambus, e logo do lado você vai encontrar essa pequena bica que eu falei, que ela vai servir apenas para você encher a garrafa, se molhar, caso você queira tirar ali o suor, você foi para acampar e quer tirar o suor. É só uma aguinha que cai ali um pouquinho, mas que já ajuda quem está acampando do lado, né? Então, apresentados todos os locais prometidos, é hora do lanche, antes do retorno.
Então a gente voltou pro castelo para merendar e depois da merenda a gente até pensou em procurar umas grutas que falaram que tem ali perto, mas a gente não encontrou, então voltamos o caminho todo até a Fundação Mata Atlântica. E para finalizar o dia, um banho na piscina natural para aliviar todo o cansaço.